bem-vindo, professores, professoras iniciantes do AE, da sala de recursos, acompanhante terapêutico, e ensino colaborativo, professores do ensino colaborativo que iniciaram agora as atividades. Esse é o nosso primeiro curso para vocês. É um mini curso de apoio pedagógico especializado. Aqui você vai aprender a fazer relatórios bem claros e objetivos. Você vai construir um PEI, PAE, PDI e também ficha de avaliação diária, registro diário, atividades adaptadas. Então, cada módulo vai estar ensinando a vocês o que construir. Vai ter a parte teórica e depois também vai ser disponibilizado para vocês um material editável de cada aula, de cada registro. Vamos para o nosso mini curso módulo 1. Módulo 1, Fundamentos de Apoio Pedagógico Especializado. Nesse módulo, você vai aprender o que é AE e qual o seu papel na inclusão escolar. Diferença entre PEI, PAE e API, que são documentos importantes para o aluno, de acompanhamento do aluno. Como funciona o ensino colaborativo na prática, porque na teoria, na legislação, na resolução 21, informa tudo que um colaborativo precisa fazer, mas na prática, muitos professores iniciantes estão perdidos de como realmente realizar a sua função, a sua tarefa. Aqui você vai aprender como realmente você vai fazer o seu trabalho com qualidade, trazendo resultado para o aluno elegível da sala de aula. A importância dos relatórios pedagógicos e diagnósticos. Então, aqui são os tópicos do primeiro módulo, do módulo 1. Então, o que é o AE e qual o seu papel na inclusão escolar? O atendimento educacional especializado, conhecido como AE, é um serviço fundamental para garantir que estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades tenham acesso à aprendizagem de forma plena. O AE não substitui o ensino da sala de aula comum, por isso que o atendimento do AE, colegas, ele é feito no contraturno, não pode tirar o aluno da sala. Isso é o que diz a lei, não pode tirar o aluno da sala para fazer o atendimento. Então, por isso que se o aluno estuda no período da manhã, o atendimento dele com o professor especializado é à tarde. O aluno que estuda à tarde, a aula dele com o professor especializado é pela manhã. Então, lá no AE, o aluno é oferecido para ele recursos e estratégias para favorecer a participação e a autonomia do estudante. Então, é desenvolvido todo o processo ali, todas as atividades com recursos para que o aluno tenha autonomia, na sala de aula, autonomia na escola, autonomia na sociedade, em casa. O AE é o caminho da inclusão, porque não se trata de ensinar conteúdos diferentes, mas de adaptar métodos e apoiar o aluno em suas necessidades especiais. Próximo tópico, diferenças entre PEI, PAE e API. Então, esses três aí são documentos essenciais para trabalhar, para você fazer um trabalho pedagógico inclusivo. Se não tiver esses três documentos interligados entre si, não vai oferecer um ensino de qualidade para o aluno. Então, o PEI é o Plano Educacional Individualizado, é o planejamento detalhado dos objetivos, estratégias e adaptações necessárias para o estudante. Ele foca no processo de aprendizagem e desenvolvimento individual. Então, você vai fazer um plano para você trabalhar individualmente com as necessidades daquele aluno. Então, você vai observá-lo, vai ver qual a necessidade que precisa ser trabalhada para desenvolver a autonomia e a aprendizagem, e aí você constrói esse plano para poder você colocar em prática na sala do AE. PAE é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, tem como foco o próprio AE. Ele descreve os recursos, as metodologias e o apoio que o aluno receberá na sala de recursos. Então, assim, no PAE você vai descrever todos os recursos que você vai utilizar com aquele aluno, que metodologia você vai utilizar para o desenvolvimento dele, para depois você aplicar. API, Atendimento Pedagógico Individualizado. Geralmente utilizado em casos em que o aluno precisa de um acompanhamento mais próximo, em situações específicas, garantindo que ele não fique excluído das propostas
pedagógicas. O professor colaborativo, normalmente, ele faz, o documento dele é PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. Então, ele observa o aluno, descreve as necessidades que o aluno tem, os recursos que precisam ser trabalhados e as atividades propostas para que o aluno se desenvolva. Então, ele conversa com o professor regente e aí informa que recursos, que metodologia o professor pode utilizar para alcançar o desenvolvimento desse aluno. Como funciona o ensino colaborativo na prática? O ensino colaborativo é quando o professor de sala regular e o professor trabalham juntos, compartilhando responsabilidades e estratégias para o desenvolvimento do aluno. Na prática, isso significa que o professor colaborativo não atua isolado. Ele tem que trabalhar com o professor regente, com a gestão da escola, com todos os funcionários da escola, para poder traçar um plano que atenda esse aluno elegível. Exemplos práticos de ensino colaborativo. Vou dar aqui a vocês uns exemplos. Planejamento conjunto de atividades. Então, o professor de ensino colaborativo, ele participa da reunião pedagógica com o professor regente. Então, você vai ter um momento que você vai estar conversando com o professor regente, vai estar vendo o planejamento dele, e aí vão elaborar estratégias para poder apresentar aquele conteúdo para toda a sala e depois fazer uma adaptação dessa atividade para o aluno. Não pode ser algo isolado, você não pode ensinar sobre a letra A para todos os alunos e na hora do aluno elegível você colocar lá uma pintura qualquer para ele fazer. Então não vai fazer sentido. Então sempre quando fazer uma atividade, apresentar para a sala, focar na necessidade daquele aluno e aí fazer uma atividade adaptada com o conteúdo que foi exposto na sala de aula. Vou dar um exemplo. Em um projeto sobre o meio ambiente, os professores elaboram tarefas que todos podem executar. O aluno público do AE contribui com a coleta de imagens, símbolos para os cartazes, participando igualmente da apresentação final. Então, a aula ali é sobre o meio ambiente. Então, o que o aluno elegível pode participar? De que forma ele pode participar nessa atividade? Então, ele é ótimo com imagens? Ele ama a imagem, então você vai dar essa função a ele de fazer a coleta das imagens que será colocado nos cartazes. Então, ele participou daquela aula de forma ativa com os colegas. Então, isso é uma atividade adaptada. Tem uma planilha para vocês acompanharem a situação, né, que é o planejamento, sala de aula, atividade, projetos, responsabilidade e inclusão. E aí tem sobre antes, que é o sem ensino colaborativo, e com ensino colaborativo, para que vocês possam ver a importância do trabalho do ensino colaborativo na escola. Então, planejamento. Sem o ensino colaborativo, o professor do AE planejava sozinho, sem alinhar com a regente. Por quê? Porque o regente do aluno, do professor do AE, ele é no contraturno, então eles não se encontram. Então, assim, se eu sou professora do AE, trabalho à tarde com atendimento do aluno, então eu só vou para a escola à tarde. Mas o meu aluno e o professor dele é pela manhã. Então, o que vai fazer essa ligação, né, das necessidades do aluno? O professor colaborativo. Então, o professor colaborativo pega as informações, as observações pela manhã daquele aluno, passa para o professor do AE. E aí facilita o planejamento com esse professor regente. Então, o professor colaborativo é um elo entre o professor do AE e o professor regente. Com o ensino colaborativo, o regente planeja juntos, faz adaptações das atividades e as estratégias. Então, assim, quem é de anos iniciais, trabalhando em anos iniciais, é professor colaborativo daquela escola. E aí, o que ele pode fazer? E pegar um momento de horário de especialistas de inglês ou de artes, né, e conversar com o professor ali para poder ver o planejamento, traçar as estratégias, né, ver as atividades adaptadas para aquele aluno. Porque normalmente o professor não tem tempo de parar para fazer uma reunião só com o colaborativo, por causa da demanda dele. Então, se aproveita as aulas dos especialistas de artes, educação física e inglês para poder estar alinhando o aprendizado do aluno. Sala de aula antes de colaborativo. O AE retirar o aluno para atendê-lo fora da sala. Então, antes do colaborativo, o professor especialista do AE, da sala de recursos, retirava esse aluno da sala. Hoje,
Com o colaborativo não há necessidade, porque como eu já falei, o professor colaborativo faz essa ligação de informações a respeito do aluno, o alinhamento entre o professor especialista e o professor regente. Então, a sua profissão como colaborativo é muito importante na escola. Então, não se desvalorize. A atividade. O regente aplicava, antes de ter um colaborativo, a mesma prova para todos, sem adaptações, a mesma atividade, a mesma metodologia de ensino, né? Tudo era igual, sem adaptação nenhuma. Mas com o professor colaborativo ajudando, o professor regente consegue fazer essa adaptação, porque vai seguir umas orientações do professor. Então, facilita o trabalho dele. Projetos. O aluno público-alvo participa apenas das atividades do EAE, isso sem o colaborativo. Com o colaborativo, o aluno participa do projeto da turma com tarefas adaptadas ao seu nível de habilidades. Responsabilidade. O aluno é visto como responsabilidade apenas do EAE, isso antes do ensino colaborativo, do professor de ensino colaborativo. Com a chegada desse professor, o aluno é responsabilidade de toda a equipe escolar, inserido como parte da turma. Então, hoje ele não é apenas um excluído, ele faz parte da comunidade escolar. Todos os funcionários da escola é responsável por esse aluno. E a inclusão, o aluno fica a mais das atividades coletivas. E com o professor, o aluno participa ativamente, desenvolvendo autonomia e socialização. Próximo slide. A importância dos relatórios pedagógicos e diagnósticos. Os relatórios pedagógicos e diagnósticos, eles registram o desenvolvimento do aluno, documentam avanços e dificuldades, além de orientar as próximas etapas do processo educativo. Esses registros não são apenas burocracia, só papel, só para registrar por registrar, não. Mas são instrumentos de reflexão e planejamento, e se necessário, replanejamento. Às vezes você planejou algo, não deu certo, o aluno não se adaptou, e aí você vai replanejar. Quando bem feitos, eles mostram onde o aluno está, o que já conquistou e o que ainda precisa ser trabalhado. É através deles que conseguimos comprovar a importância do AE, a importância do professor colaborativo e propor intervenções mais eficazes. Vamos ver agora o passo a passo, prática de relatórios e diagnósticos. Registro de evolução na leitura. Então, no primeiro relatório, o aluno reconhece apenas letras soltas, ainda não forma sílabas. Então, isso você vai registrar no primeiro contato do seu registro. Então, o aluno ele não reconhece. Beleza. Então, daqui a 3 meses, você já pode colocar no seu relatório se ele realmente se desenvolveu. Você vai colocar, o aluno consegue ler sílabas simples, identificar seu nome em atividades. Então, esse registro comprova o avanço e orienta o professor a introduzir textos curtos. Então, se não tivesse registro de evolução da leitura, você não saberia de onde o aluno iniciou, né, e o que ele alcançou de aprendizado. E aí ficaria só batendo no mesmo assunto, sem evolução nenhuma. Então aqui você já observa e você já pensa, porque já posso avançar um pouquinho mais com ele. Acompanhamento de comportamento. Então, registro de acompanhamento, né, do comportamento do aluno. No relatório inicial, que é o primeiro relatório que você faz, o estudante apresenta crises de choro quando precisa mudar de atividade. Então, você observou lá, né, no seu relatório inicial, que o aluno ele tem crise de choro. Mas aí, no relatório posterior a esse, com o uso de rotinas visuais, o aluno consegue realizar trocas de atividades com menor resistência. O documento mostra a eficácia da estratégia aplicada e orienta a manter e ampliar o uso de recursos visuais. Então, é sempre bom você, quando for usar recursos visuais, pegar imagens reais, não desenhos representativos. Então, uma laranja. Então, não pega um desenho representativo de uma laranja, porque o aluno elegível ele não vai saber diferenciar isso, que aquilo aí está representando uma laranja. Então, você procura assim, pegar as imagens reais. E agora vamos ver o diagnóstico para apoio da equipe escolar. Esse também é um relatório inicial,
O aluno demonstra interesse por música, responde melhor a atividades com sons e ritmos. A equipe escolar adapta aulas, incluindo músicas para ensinar conteúdos, potencializando a aprendizagem. Orientação para a família. Relatório aponta: o estudante iniciou a comunicação por gestos simples, como apontar para pedir objetos. A família recebe a recomendação de estimular em casa com jogos de escolha. Você quer água ou suco? Então, se dá sempre opções para ele escolher. Certo? Você quer água? Você quer suco? Então, sempre assim uma frase simples. Então, você observou na escola, passa essa informação para os pais, para a família, para dar continuidade nesse estímulo ao aluno, o estímulo de escolha. Proposta de intervenção. O documento mostra: o aluno reconhece números até 10, mas não consegue resolver operações de adição. Então, você detectou isso aí. O que é que você vai fazer? O próximo passo planejado é trabalhar com materiais concretos, com tampinhas, blocos lógicos, para apoiar a construção da adição, sempre trabalhando com material concreto. Neste primeiro módulo, entendemos o papel fundamental do AE, conhecemos os documentos que orientam o trabalho pedagógico, vimos como o ensino colaborativo fortalece a inclusão e refletimos sobre a importância dos relatórios pedagógicos. Esse conhecimento é a base para todo o restante do seu curso. No próximo módulo, vamos avançar para a prática. Próximo módulo 2 é prática, mão na massa. Vocês vão mergulhar em como elaborar o documento essencial de apoio pedagógico de forma clara e funcional. Então, todos os documentos que eu apresentei para vocês, conversei aqui, vocês no próximo módulo vai ter ele na prática e também será disponibilizado em Word para vocês fazerem as edições, editar eles conforme a sua necessidade do seu aluno. Nos vemos no próximo módulo.